scary movie. Fear is defined as a feeling of agitation caused by the presence or imminence of danger. Congratulations, you are still alive. Why do you think people believe in ghosts? They're here. For fun? Most people are so unwilling I'm so sorry. to be alone What do you want, Puppy? without you. Not anymore. Last fire will rise behind the... E aí, a gente pode responder essa pergunta? Por que que a gente gosta de terror, assim? O que que levou a gente a gostar de terror? Né? Porque eu penso assim, quando eu vou analisar os fãs de terror, pra começar, são criaturas que normalmente eu gosto. Já começa por aí. Eu costumo simpatizar profundamente, né? Não à toa eu tenho essas recordações que eu já compartilhei com vocês de amigos contando histórias de filmes de terror. Feliz aniversário pra mim, aniversário macabro na escola, e você junta aquela amizade, aí vai rolando aquele laço afetivo, entendeu? Que você vai se sentindo confortável, né? Fora o fantástico, né? Porque diz que o filme de terror são filmes de alerta, de certa maneira, tu não acha, Alan? Que a gente Sim. vê situações e fala, meu, não corre pra lá. E lá vai a pessoa correr, né? Então a Idiota! gente, né, fica, porra, xingando. Né, não? Além dele dar um susto, ele ainda provoca a ira da gente. O cara, o que esse cara tá fazendo? Sai daí. Por que você está entrando nessa floresta a essa hora da noite? Saia daí. Não faça isso. Porque vocês estão se separando quando é pra vocês ficar. Então, tem isso. Fora que eu falei lá no começo, que eu acho que terror é um gênero muito honesto em tratar de questões e de Sim. problemas. A gente nem falou do Jordan Peele, porque tem os filmes dele. Pra mim, Corra é um filme de terror, né? E tal. Você tá querendo roubar Sim. o corpo de outra pessoa, a identidade, a se Sim. apropriar de Corra é. uma raça. É o cúmulo do racismo, né? A pessoa branca, velha, encarquilhada e rica, querendo assumir o corpo de uma pessoa preta, né? Porque acha que é mais forte e agora, né? Tem um momento que eles abrem aspas, eles falam que tá na moda, né? Então é muito bom gostar de terror, como é bom gostar de drama, de ficção científica, mas é que a gente se diverte normalmente. Eu já tenho uma percepção, que eu não sei se é à toa, também quero saber de você, que as pessoas que gostam de terror tem uma união entre essas pessoas, né? Até porque a gente costuma ser meio desvalido no rolê, tu não acha? Eu acho isso interessante, né? Pode reparar, o Oscar caga pra terror. The Substance, foi um milagre alguém ter ganhado alguma coisa, né? Eles não acham que é um gênero que vale a pena, que merece estar ali ao lado dos outros gêneros, né? Então a gente vê a importância das histórias, a relevância cultural, o que está sendo discutido. Não é também brincadeira, e pode ser? Sim, também, né? Mas até essas histórias que são de humor, eu acho que os caras trazem questões ali sociais, sabe? O Cronenberg e tal, eles colocam coisas ali que é pra discutir. É pra discutir cerceamento de liberdade, entendeu? Então, o fascismo, o crescimento do fascismo, e por aí vai. Pensa no que você quiser, terror não tem limites, né, Alan? Eu vou te dar a palavra, senão não paro nunca de falar. Vai você. É um gênero que é perfeito para você conhecer um pouco mais da cultura de cada país, de cada civilização mesmo, de cada lugar. O filme de terror, geralmente, ele é bem mais honesto, né? Com relação à cultura do país. Você conhece... Nós, que somos ocidentais, nós conhecemos muita coisa do cinema oriental através de filmes de terror. Claro, existem bizilhares de outras obras, mas aqui o filme de terror, ele geralmente tem uma proporção bem pequena, uma coisa mais ali naquela casa, ali naquela... Você vê o interior, às vezes você vê um pouco da sociedade. Por exemplo, o Noroi, que era o filme que eu tava tentando lembrar o nome. Noroi. Pô, Noroi é um filmaço, mas ele não tava na minha lista, porque entre ver Noroi e ver A Hora do Espanto, eu prefiro ver A Hora do Espanto. Porque Noroi é pesado, Noroi dá uma tristeza, pesado, velho. E aí Noroi. eu prefiro ver A Hora do Espanto. Tem filmes que a gente não vai ver Sabe? várias vezes porque são muito pesados, né?
Você não vai Sim, ver um filme sim. extremamente gore, violento, Mártires, uma Não. vez por mês. Aquele filme Não dá. te deixa mal. Ele é pesado, Sim. é carregado, tem valor, né? Mas ao mesmo tempo Sim. ele é um filme muito, muito pesado, é muito angustiante, né? E tal. Então é Sim. fácil, muito mais fácil você ver uma Hora do Espanto, né? De vez em quando, Sim, até porque muito tem mais que ter divertido. equilíbrio nessa balança. Você não pode ser quem é cinéfilo ou tá querendo aprender um pouco mais, ou tá querendo pesquisar, como a gente humildemente faz, só assistir coisa séria, pesada, densa. Não seja assim. Assista outras coisas mesmo. Se permita assistir até às vezes coisas bobas mesmo. Sabe? Para poder se divertir, para poder analisar sobre outra perspectiva, sobre até o que a galera tá consumindo mais e por quê, né? A gente fala há anos, eu tenho um pouco de antipatia pelo cinema do que se convencionou entender que cinema de terror, por exemplo, o horror é jumpscare. Tem o barulho super alto. Filme de barulho. Um barulhão Filme de e barulho. uma coisa aparecendo. Entendeu? Isso é terror. Não, isso aí só te assusta pelo barulho. Entendeu? Não tem. E tem histórias que não precisam desses elementos pra te dar muito medo da situação. Aí que tá. Sim. Entendeu? Às vezes o terror, quando a gente conversa sobre filmes de terror, já teve vezes que eu coloquei filme assim, que o filme não é de um terror de fantasma, é aquele terror. Por exemplo, tem um filme chamado Traz ao Cristal, que é um filme que eu lembro que a gente estava comentando em espanhol, que é um filme que o cara é um nazista, entendeu? O cara é um nazista, da Argentina, aliás, gente. O cara é um nazista e ele tá numa daqueles pulmões, que é um bagulho todo de vidro, gigante, é uma coisa assustadora. Só tá a cabeça dele pra fora. Mas ele de lá, daquele lugar, entendeu? E isso eu entendi que aquele horror, na minha concepção, ele ficava falando para um menino, ele ficava aliciando um adolescente para fazer maldade e crueldade. E o menino fazia, entendeu? E ele foi transformando aos poucos a casa dele em um campo de concentração, entendeu? De certa maneira, porque o menino sequestrava pessoas e praticava violência. Então, isso também é terror, entendeu? Na minha opinião, mas é diferente do terror que a gente saca. Então, é interessante. Eu gosto do gênero porque eu gosto de ter com quem conversar, porque é fácil pra mim. É meio difícil pra mim, não sei pra você, pra mim é difícil quando eu falo pra pessoa assim: tu já assistiu? Pense num terror bobinho aí qualquer aí, vai. Sei lá, qualquer coisa. Eu não gosto de filme de terror, eu tenho medo. Mas medo do quê? Aí tu vai ver a pessoa ficar vendo Cidade Alerta, entendeu? Ficar vendo... Porque, na verdade, às vezes a vida real é muito mais assustadora do que um filme, né? Então, às vezes, eu fico me perguntando, né? Respeitando, claro, a individualidade de cada um, se as pessoas que não veem terror, elas, às vezes, consomem coisa muito mais violenta do que tem no filme de fantasma, tem no filme de terror. Sim. Fico pensando assim, E às vezes, dependendo do que você tá vendo, é um filme que te causa uma... Vinícius, boa noite. Boa noite, trabalho. Vinícius, bom trabalho, Quarta-feira, querido. Beijoca. Quarta-feira nós estamos aí. Por exemplo, A Pele que eu Habito. Aquele filme me dá uma agonia. Me dá uma agonia. Mas assim, eu acho que especialmente pelo que acontece com o cara, e por eu ser homem também, e eu pensar por 2 segundos e estar naquela posição, eu preferia pular pela janela. Né, que sofre violência. Eu prefiro. Eu pulava pela janela, eu não ficava naquele lugar. Aquele filme dá agonia. Agora você pensa, você ser uma mulher, você estar no corpo de uma mulher e você sofrer essa espécie de violência. Que é o que a gente fala sempre, e as pessoas acham que não entendem. As pessoas acham que a gente tá querendo lacrar, que a gente tá querendo, sei lá, que porra de expressão. Mas eu te entendo perfeitamente. Então, pra gente, a gente já tem esse medo introjetado na gente. A gente sente medo, a gente não sai na rua, às vezes tarde, com medo, porque pra gente a violência não vai ser só te roubar uma carteira. Normalmente a violência é você sofrer um ataque sexual, né? Então, sim. O que você quer dizer? Mas aqui, eu acho que terror um gênero muito interessante. Às vezes me perguntam sobre esse filme, pra mim é um filme de terror. Pra mim,
É um filme de terror. Pra outras pessoas, não, é um drama, é uma coisa psicóloga. Tá, ok. Pra mim é um filme de terror. E ruim de esquecer, tá? Que a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa. Você ficou traumatizado. Nossa, não, por quê? Por que filme? Por quê? E o Almodóvar também tem umas obras assim que são bem interessantes, assim, né? Eu gosto muito de outras coisas do Almodóvar também, né? Apesar de não ter acompanhado os últimos filmes dele. Mas eu concordo que A Pele que Habito, Corra e tal. Tem vários filmes aí. Eu lembro de um filme que eu comentei, que é chamado El Patrón. Eu até falei pra você uma vez, acho que você vai lembrar desse filme. Quanto esse filme mexeu comigo, né? Porque é um cara que também é no nosso ciclo de horror da Argentina, no Halloween. Que o cara é um pobre coitado, um cara do campo, vai pra cidade, vai trabalhar para um açougueiro. O cara é um cara violento, o cara é um cara abusivo, entendeu? E ele começa a fazer ele reaproveitar as carnes de qualquer maneira, literalmente. Tipo, o frango tá apodrecendo, ele lava com cândida. E por aí, imagine coisas horrorosas que um açougueiro... A gente costuma ver isso no mercado, às vezes, que é o pessoal jogar coloral, né, no frango. Nunca compre frango temperado em supermercado, que costuma ser o frango vencendo, tá? Só pra avisar pra vocês, né? É que nem carne moída. Sempre que vocês puderem, nunca comprem já moída, gente. Nunca. Mande moer, na hora, tá? É só coisa de dona de casa mesmo. Aqui é o ensinamento básico. E aí ele ficou forçando esse homem a fazer coisas horrorosas, nojentas, escrotas. Começou a assediar a mulher do cara e cometer tanta violência que esse cara pegou e assassinou esse patrão. Ele pegou e matou esse cara. Então, uma história disso, de violência, do horror que uma pessoa pode perpetrar a outra, quando a pessoa tá em cargo de poder. Então, isso daí também é terror, né? Porque é um terror muito comum, a gente vê isso todo dia, aqui, escuta histórias dessas todo dia. Então, assim, a gente gosta do gênero porque é um gênero interessante. No meu caso, eu acho que traz um monte de questionamento maneiro. Até os filmes mais bobos que você possa imaginar, os slashers mais bobos, eles trazem coisas muito legais. Às vezes a questão da pessoa parar 2 segundinhos, né, e tentar só olhar o que o cara tá tentando dizer, né, ou fazer uma pesquisa básica ali do contexto da época que o filme tá inserido, que você vai começar a caçar um monte de coisa ali, entendeu? As histórias não saem do nada, gente. Elas saem da cabeça do ser humano que vive no mundo real, que é tocado pelas coisas que estão acontecendo, política e por aí vai. Então, se eu posso dizer da minha parte aqui, porque eu gosto de terror, é por essas coisas, entendeu? Porque eu acho que tem um valor muito grande assim e tem muito preconceito, sabe? Com o gênero, sabe? Assim, você é o doidinho que gosta de terror. Sim, a gente é o doidinho que adora terror, com muito orgulho, e tem muita coisa boa e muito cineasta foda que já gravou filme de terror aí, que o pessoal às vezes nem assiste o filme do cara. Aquele filme que o Masaki Kobayashi, que eu falei do Kwaidan, o cara tem um ciclo que é famoso, que eu acho que é, não sei o que lá, em Humanidade, eu não lembro, né? Mas ele é muito conhecido por esse ciclo e tal, que ele fala de questões políticas, que diz que é muito maravilhoso, não vi, né? Mas, porra, eu amo o Kwaidan do cara, que ele fala do terror, cara, do terror Peter Jackson. Da região dele. O Peter Jackson, então, Senhor dos Anéis, tinha os filmes gore dele lá, absurdo. Zoado, muito zoado. Filme de 1,99, qual o nome dos filmes lá? É Fome Animal. Fome Animal. Fome Animal é muito zoado, cara. Game over. Oh, yes. There will be blood.